Olá pessoal, tudo bem? Uma saudade enorme. Espero que a gente esteja, em breve podendo se ver, podendo se falar fisicamente, não somente virtualmente. Vou falar hoje sobre a arte na pré-história para as turmas de nono ano, certo? Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre o contexto da pré-história primeiro. Olha só, a pré-história se divide basicamente em duas fases. O Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. No Paleolítico, o homem ainda não produzia alimentos, ele vivia basicamente da caça, da pesca e da coleta de frutos. Ele não tinha habitação fixa, se deslocava sempre em busca de melhores lugares para caçar. Vivia em acampamentos improvisados ou até mesmo em cavernas. E nessa época confeccionava como ferramentas de trabalho armas feitas em geral de pedra lascada. Estou falando de lanças, com as suas pontas feitas de pedra lascada. A partir de 10.000 a.C., entramos no Neolítico, até 4.000 a.C. mais ou menos. É quando acontece uma das maiores revoluções da história, a Revolução Agrícola. O homem, então, passa a praticar a agricultura, a domesticar animais, o chamado pastoreio, passa a ter habitação fixa, a construir suas próprias casas, certo? Torna-se, então, portanto, sedentário, aquele que tem sede, que tem local fixo, e nessa época passa a confeccionar como ferramentas de trabalho, ferramentas agrícolas feitas de pedra polida principalmente. Então agora, comparando rapidamente Paleolítico e Neolítico. No Paleolítico, nós temos caça, pesca e coleta de frutos. No Neolítico, agricultura e pastoreio. No Paleolítico, o homem é nômade, não tem habitação fixa, vive em acampamentos improvisados ou cavernas. Já no Neolítico, passa a ter vida sedentária, tem habitação fixa, já constrói suas próprias casas, vivendo em tribos agrícolas. Agora, no Paleolítico, produz ferramentas, armas principalmente de pedra lascada. No Neolítico, ferramentas agrícolas de pedra polida. A arte no Paleolítico, obviamente, que tem uma relação direta com a caça. E que significado, então, a arte do Paleolítico pode ter? Quando a gente fala de pintura, a gente fala de pintura rupestre, Ela era feita com vários tipos de materiais. Era possível, por exemplo, utilizar pigmentos vegetais, às vezes se usava folhas, flores maceradas, amassadas, se usava algum tipo de óleo animal ou mesmo vegetal para dar liga àquela tinta. Era possível também se usar carvão mineral ou ainda ferro. Eles não conheciam a metalurgia, mas encontravam a rocha, que é do próprio minério de ferro, e isso solta uma pigmentação, a própria ferrugem. E além disso usavam também sangue de animais. Cogita-se a possibilidade de ter usado também sangue humano, até mesmo se fala inclusive em sangue menstrual, tá? Temos aí também o uso de fezes de animais. Possivelmente não se consegue identificar se o homem chegava a usar fezes humanas. Nós temos técnicas de raspagem também para produzir imagens rupestres. Então uma pintura rupestre era feita, na verdade, com os materiais que estivessem à mão, que estivessem ao alcance. Isso varia conforme a região, conforme as condições de solo, de clima e tudo mais. Agora, uma pintura rupestre é uma pintura feita numa superfície rochosa. Ela pode estar dentro de uma caverna ou também a céu aberto. Mas é mais fácil encontrar pinturas preservadas em lugares, obviamente, fechados, que não sofram ali, o efeito diário do sol ou da própria chuva. Por isso que a gente vai encontrar, principalmente, pinturas dentro de cavernas. Agora, que significado essas pinturas tinham? Numa das principais cavernas com pintura rupestre, nos principais acervos da arte rupestre no mundo, a caverna de Altamira, na Espanha, nós vamos encontrar a pintura desse bisão, certo? E que significado essa arte tem? Vamos lá, olha só. A gente tem aqui o esforço de se pintar um bisão em tamanho natural. Então busca-se um grande naturalismo. A gente percebe que há o uso de cores mais claras, de cores mais escuras, a noção de sombra, de profundidade, de relevo. Percebe-se também que a parte mais volumosa do corpo do bisão é justamente pintada numa parte mais proeminente, mais saliente, mais para fora da rocha, certo? Então, a própria textura irregular da rocha permite dar à pelagem do animal um aspecto um pouco mais natural, mais realista, Então, temos aqui um naturalismo, um grande realismo, obtido através da exploração do volume do corpo do animal, usando sombra, usando cores mais claras e escuras e o próprio relevo da rocha. A textura que ajuda a dar uma realidade maior, à pelagem do bisão,
e também a ideia de movimento. Sabe por quê? Porque essas imagens elas são pintadas geralmente na parte mais profunda da caverna. E uma caverna geralmente ela é bastante irregular. A luminosidade natural que penetra a abertura de uma caverna, dificilmente, se essa caverna tiver 200, 300 metros de profundidade, dificilmente essa luminosidade vai chegar na parte mais profunda da caverna, justamente onde essas pinturas são feitas. Então a gente vai ter um breu total. Para pintar esse bisão, e mesmo depois para poder enxergá-lo, era preciso fazer uma fogueira, ou usar uma tocha, né? E acontece que a luminosidade dessa tocha, né, o fogo crepitante, ele está sempre em movimento. Então, naquele breu total, ele acaba produzindo um jogo de luzes e sombras em movimento sobre aquela imagem, dando a sensação também de que aquilo possui movimento, além de possuir volume e textura, certo? Muito bem. Agora, olha só, como é que os homens se reúnem para ver? Justamente eles se alinham para olhar essa imagem em tamanho real, exatamente na mesma posição em que eles saem para caçar. Eles cercam um animal, né, alinhados, caçando em grupo. Então, quando eles visualizam a imagem desse animal, eles estão praticamente simulando uma cena de caça, cercando o animal, criando uma percepção de que eles têm o poder de controlar esse animal, até mesmo de aprisioná-lo, né, ou matá-lo, ou caçá-lo. Então, essas pinturas eram feitas para rituais mágicos de preparação para a caça. Eles simulavam aí, né, uma cena de caça, para que, acreditando que com isso, né, com essa realização tão naturalista, eles pudessem replicar esse feito lá fora da caverna, né, quando saíssem para caçar esse animal. A gente chama isso, tá, também de magia propiciatória, ou seja, como se a arte produzisse um efeito mágico de tornar real aquela representação. Ou seja, a magia, né, a arte é mágica porque ela propicia que essa representação se torne algo real, que essa imagem retratada do bisão e a aproximação dos homens numa simulação de caça se transforme numa caça, né, com um sucesso de fato, tá bom? Muito bem. Agora nós temos também um outro significado para a arte. Temos aí, né, a cena de caça a cervos, certo? Em Valtorta, na Espanha, uma pintura de mais ou menos 35 mil anos antes de Cristo. Vejam que é uma cena de caça. Mas a gente tem aqui já, né, figuras não tão naturalistas assim. Temos figuras antropomórficas, é verdade, mas já são bastante estilizadas, certo? O corpo bastante afinado, então parece um boneco palito, né? Então já não tem mais aquele, quer dizer, não encontramos aqui aquele naturalismo que encontramos no bisão da caverna de Altamira, certo? É possível sim encontrar essa modalidade de pintura. Agora, o que significa essa pintura? Olha só, nós temos uma cena de caça que diz respeito ao cotidiano do grupo. Compartilhar o cotidiano do grupo é reforçar o sentido da vida desse próprio grupo. Imagine vocês quando vocês tiram uma foto ou produzem um vídeo curto e compartilham isso nas redes sociais. Algumas pessoas vão lá e curtem o que vocês colocaram porque alguns possivelmente se identificam com aquilo que vocês estão fazendo naquela foto, né, ou naquele vídeo. O que é isso? Vocês compartilham o cotidiano de vocês, os outros enxergam um sentido maior na sua vida ao enxergar que vocês também fazem aquilo que essas pessoas fazem, e quando vão lá e curtem aquilo que vocês fazem no dia a dia, isso fortalece o sentido do cotidiano que vocês têm também, certo? A filósofa Hannah Arendt, alemã do século XX, uma das maiores filósofas do século XX, vai falar sobre a condição humana, né? E a gente pode concluir a partir da frase dela o efeito que a arte tem diante da condição humana. Olha só, abrindo aspas. A presença de outros que veem o que vemos e ouvem o que ouvimos garante a realidade do mundo e de nós mesmos. Ou seja, eu sou um caçador, pinto uma cena de caça, mas essa cena de caça diz respeito à tua vida também, que é um caçador junto comigo, certo? Produzir uma representação que diz algo sobre nós fortalece o sentido da realidade da vida. Eu vou cantar para vocês uma música da banda Legião Urbana, do Renato Russo. Não é muito conhecida essa música, tá? Mas se não conhecem, vão conhecer agora. Ajuda a entender isso que eu estou explicando. O nome da música é Vamos Fazer um Filme. Olha só. Achei um 3x4 teu, não quis acreditar que tinha sido há tanto tempo atrás. Um bom exemplo de bondade e respeito, do que o verdadeiro amor é capaz. A minha escola não tem personagem, a minha escola tem gente de verdade. Alguém falou do fim do mundo,
Vamos começar de novo, todos por um. O sistema é mau, mas minha turma é legal. Viver é foda, morrer é difícil. Te ver é uma necessidade. Vamos fazer um filme. E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? É um trechinho só pra gente pensar o seguinte. Eu achei um 3x4 teu, e isso me faz lembrar da vida que tivemos. Quando eu falo de um 3x4, estou falando de uma foto, uma fotografia, uma representação da nossa vida que devolve o sentido dessa vida que um dia tivemos, certo? Isso torna a vida um pouco melhor, um pouco mais suportável, principalmente quando o sistema é mau e a vida em grupo é o que torna a vida um pouco mais suportável. O sistema é mau, mas minha vida é legal, a minha turma é legal. Viver é foda, morrer é difícil. Te ver é uma necessidade, porque viver em grupo é o que nos ajuda a suportar, né, muitas vezes os desafios, as dificuldades que temos na realidade. E para que essa vida em grupos tenha ainda mais sentido, para fortalecer ainda mais o nosso senso de identidade, que tal fazer um filme sobre nós? Assim como existe a foto 3x4, que ajuda a lembrar o que nós somos, um filme, ou seja, uma outra forma de representação, fortalece ainda mais o senso, a identidade de grupo que temos. E viver em grupo no Paleolítico, para caçar, era essencial. Já pensou um caçador saindo sozinho no meio da mata para caçar? Se ele é cercado por um ou dois animais, pronto, perdeu, certo? Ele, em vez de caçador, vira caça. Então se caçava em grupo. E a harmonia do grupo, a identidade do grupo precisava funcionar para que a vida fosse mais suportável. É uma vida compartilhada. Além disso, a arte rupestre no Paleolítico pode ter ainda um outro significado. O Paleolítico, a partir de 200 mil a.C., o homem começa a sair da África, começa a povoar a Ásia, vai povoar a Europa, depois chega no extremo oriente da Ásia, vai atravessar o Estreito de Bering, que estava congelado na última glaciação, ali entre a Sibéria, né, lá na Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos, e vai atravessando por terra o Estreito de Bering congelado, chegar à América. Os nossos índios seriam então descendentes, né, dos povos orientais. Nós temos também alguns povos que, navegando, saem do Sudeste Asiático e vão até a Oceania. Há uma outra teoria que diz, inclusive, que o homem navega, certo, do Sudeste Asiático e da Oceania pelo Pacífico até chegar à América. Seria um homem de aspecto não oriental, certo? E sim de aspecto mais negroide, termo que se utiliza na arqueologia. Nós temos no Brasil um fóssil que é de aspecto negroide e que seria uma das principais fontes históricas que ajudaria a comprovar essa teoria. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Luzia, isso, encontrada em Minas Gerais, Lagoa Santa, em 1976. A Luzia, que estava no Museu Nacional quando o museu foi incendiado, né, há cerca de 2 anos atrás. Muito bem, pessoal. Agora, vamos lá. Esses negativos de mãos que a gente encontra nessa caverna na Patagônia, no sul da Argentina, né, 13 mil a.C. mais ou menos, finalzinho do Paleolítico, indica o quê? Nesse momento de grandes migrações, em que o homem está dominando territórios, esse negativo de mão ajuda a entender o quê? Ajuda a entender a necessidade que o homem tem de afirmar o domínio sobre o seu espaço. Sabe quando Cabral chega ao Brasil, se reza a primeira missa e se fixa uma cruz? Claro! São cristãos católicos querendo demarcar seu território. Sabe quando os americanos vão à Lua em 69 e fixam uma bandeira norte-americana lá? Pois então, o homem quer deixar ali uma representação que simboliza o domínio sobre aquele espaço. Da mesma forma, esses negativos de mãos na Patagônia. Certo? Muito bem. Agora, vamos ver a escultura no Paleolítico. A escultura rupestre, tá, vai ter como principal temática as figuras femininas, chamadas todas de Vênus. Temos aqui, ó, a Vênus de Lespuin, na França, e a Vênus de Willendorf, a mais famosa escultura do Paleolítico, por volta de 35 mil a.C. Mas o que significa, né, essas esculturas? São estatuetas em miniatura, tá? Tem nádegas e seios volumosos, indicando possivelmente o corpo de uma mulher grávida ou de uma mulher que já engravidou várias vezes. Temos aqui também
o ventre, né, saliente, indicando a possibilidade de ser uma mulher grávida. E nesse caso, o que isso simboliza? O culto à fertilidade. Temos aqui também, certo, a ênfase no órgão sexual feminino, o que fortalece ainda mais a ideia de que essas esculturas, essas estatuetas, tinham o objetivo de fazer um culto à fertilidade feminina. Isso porque a vida de um caçador é muito arriscada. Morre-se muito facilmente no Paleolítico. Então, a fertilidade de uma mulher, quando ao parir seu filho, né, recompõe elementos para aquele grupo, isso faz com que o grupo tenha aí perpetuação, o grupo tenha ainda uma sobrevida. Então, se a morte, né, é algo extremamente possível e algo que está sempre diante do homem como uma possibilidade gigantesca, a fertilidade feminina é um alento para postergar, para dar sequência à vida humana, certo? Por isso o culto à fertilidade feminina. Muito bem, agora chegamos no Neolítico. O homem já pratica agricultura, se organiza em tribos. Temos aqui sociedades um pouco mais complexas, temos habitação fixa, certo? Sedentarismo. Pois então, nessa época, o homem começa também a sepultar seus mortos em locais fixos. E vamos ter aí monumentos, geralmente em locais de sepultamento, mas monumentos de grande porte, os chamados megalíticos. Mega quer dizer grande, lítico vem do grego litos, pedra. É um monumento de pedra de grande tamanho, certo? Quando nós temos aqui um monumento, né, um simples bloco de pedra, geralmente enterrado uma parte no solo e colocado de maneira verticalizada, tá? Nós temos aqui um menhir. Quando temos vários menires alinhados, geralmente em forma de círculo, temos um cromelech. E, nesse caso, o que significa? É o início da sedentarização humana, certo? O homem está demarcando espaços onde ele está se fixando. E essa fixação tem relação com o quê? Com rituais mágicos, geralmente relacionados também com rituais fúnebres, certo? Ou seja, cerimônias voltadas para o sepultamento dos entes queridos. Quando a gente chega no final do Neolítico, a gente vai ter ainda monumentos megalíticos mais complexos, como por exemplo aqui, ó, um dolmen. Dolmen seria o quê? Teria duas ou mais bases de pedra de grande porte e ainda uma cobertura de pedra, certo? Um dolmen ou uma anta. E aqui nós temos algo que é ainda mais complexo, o Stonehenge. Pessoal, no final do Neolítico, tá? Ali por volta de 5.000 a.C., o homem vai descobrir o cobre. Depois descobre o estanho e derrete cobre, estanho e forma a primeira liga metálica da história, o bronze, por volta de 3.000, 3.500 a.C. E por volta de 2.000 a.C., o homem vai descobrir o ferro. Essa fase aí, do final do Neolítico para o início da Idade Antiga, é um momento de transição, a chamada Idade dos Metais. Mas ainda estamos no Neolítico. E nessa época nós temos então esse grande monumento complexo, o Stonehenge, na Inglaterra. O que ele tem de interessante? Olha só, ele tem aqui, ó, vários menires, mas como eles estão alinhados numa forma circular, indica que é um cromelech. Mas tem também esse travessão de pedra, que se parece com o quê? Com um dolmen. Mas então não é nenhum dolmen, não é na verdade um menhir, e não é também um cromelech. É a mistura de tudo isso. É algo mais complexo. É o Stonehenge, o mais complexo, né, megalítico da pré-história, certo? Agora vejam aqui a planta base do Stonehenge. Ele tem esse círculo de pedras externo, depois um outro círculo menor interno e depois dois semicírculos, né? E mais uma pedra que é utilizada para fins ritualísticos. Aqui já se cogita a possibilidade de rituais voltados para a divindade, como o sol, por exemplo, essencial para a prática agrícola. Estou falando do Neolítico, né? O homem é sedentário e pratica a agricultura como principal atividade, certo? Então, olha só, a arte neolítica dos megalíticos coincide com o início da sedentarização e tem relação, sim, com rituais mágicos, geralmente fúnebres. Muito bem, é o que temos de mais importante sobre a arte na pré-história e deixo aqui como atividade as atividades do capítulo 2 da apostila. Todas as atividades, não é muita coisa não, tá? São 6 questões lá no finalzinho do capítulo 2, bem início da apostila. Um beijo enorme para vocês, espero vê-los o mais rapidamente, o coração bate forte, a saudade é grande. Tchau, tchau.